Então, bom dia, né? Quero agradecer a presença de todos hoje. Falo em nome de todos os membros da Liga Acadêmica Marian Diamond de Neurociência, Cognição e Comportamento da Universidade Federal do Paraná. O nosso objetivo é estudar, realizar projetos e divulgação científica na área da neurociência. E é por esse motivo que a gente está aqui hoje, né? Para a gente fazer uma roda de conversa e desmistificar algumas coisas com relação ao transtorno do espectro autista. Por isso eu quero agradecer a presença do Leonardo e do Lucas também, que concordaram em estar aqui presente com a gente hoje. Então, muito obrigada. Passo a palavra para a Ana agora. Eu vou apresentar agora o Lucas. Lucas Pontes, ele é de Botucatu, em São Paulo. Ele tem 23 anos, ele estuda psicologia na Faculdade de Galileu e é o criador do Instagram Lucas Atípico. Ele é autista e ativista pela causa. Bom, e a gente também convidou para o nosso bate-papo de hoje o Leonardo Krieger, que ele é autor do livro Você Sente o que Eu Sinto, onde ele relatou um pouco sobre a sua trajetória com o diagnóstico do transtorno de espectro autista. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, antes da gente começar, né, por assim dizer, queria mais uma vez agradecer a presença de vocês dois esse sábado de manhã. É muito importante a presença de vocês, a gente conversar mais, né, ter essas visões diferentes, né. E agora eu vou passar a palavra para a Luana, ela vai fazer a moderação das perguntas, né, as primeiras perguntas, e aí eu vou ficar no chat. Mas lembrando, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, é só colocar no chat, a gente chega até vocês. Bom, gente, eu me chamo Luana, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, e sou eu que vou fazer as perguntas. Eu vou começar com as duas primeiras, que é como que foi o processo para vocês até chegar ao seu diagnóstico, e também qual que foi a reação de vocês ao receber isso, né? Como que foi para vocês? Ok. Lucas, quer iniciar? Queres que eu inicie? Como? Pode começar, Leonardo. Fica à vontade. Ok. Bem, primeiramente, quando eu era pequeno, demonstrava algumas características neuroatípicas, que o pessoal utiliza esse termo agora, não é mesmo? Então, quando eu estava com 6, 7 anos de idade, eu tinha algumas estereotipias, como, por exemplo, gostava de realizar um mesmo padrão de atividades, utilizava apenas roupas de uma mesma cor, neste caso azul. Não estou ciente se o Lucas passou por esse tipo de situação ou se ele gosta de outra cor. Mas aí eu fui submetido à terapia desde esse princípio. E neste período também minha mãe estava concluindo sua graduação em psicopedagogia. Então, assim que ela conclui a graduação dela, ela já iniciou a realizar uma pós-graduação sobre autismo, e ela comentou que me observou. Então, fui submetido a testes neurológicos também, no início do ano de 2013, e aí veio a confirmação de que eu estava enquadrado na síndrome de Asperger. Até esse termo nem é mais utilizado, agora todos os transtornos do espectro autista atendem pela denominação TEA, mas particularmente para mim foi um choque, porque as pessoas sempre estigmatizaram os autistas como sendo algo negativo, como sendo algo nocivo, e na realidade eu não havia pensado da forma que eu penso hoje, que o diagnóstico seria um alicerce para eu me desenvolver ainda mais, e seria apenas um apoio para eu compreender como minha mente funcionava, e também meio que um guia para as pessoas compreenderem mais a intensidade emocional que eu tinha e a sensibilidade um pouco mais aguçada. Não sei se alguém tem alguma indagação, eu passo para o Lucas. Certo. Não, o meu também é meu caso é muito semelhante ao do Leonardo, e assim como de vários outros autistas, né? Eu recebi o diagnóstico apenas aos 20 anos de idade, hoje eu estou com 23, mas esses questionamentos por parte da minha família, por parte de mim mesmo, partem desde da minha primeira infância, assim, porque eu já tinha alguns comportamentos vistos como incomuns, mas na época minha família sequer cogitou a possibilidade do autismo, porque ainda não conheciam muito bem sobre o autismo, ainda tinham aquela visão estereotipada do autista que não fala e que passa o dia todo se balançando e que vive no seu próprio mundo, e essas coisas todas que hoje a gente sabe que não é bem assim. E
mas eu andava na ponta dos pés, eu já não mantinha contato visual, eu tinha muita dificuldade para fazer amizades na escola, e apesar de não ter dificuldade no aprendizado, eu tinha muita dificuldade na interação, e isso fazia com que eu sofresse bullying e várias outras coisas que foram bem ruins ao longo de quase toda a minha trajetória escolar. E eu passei por vários médicos, mas eles não cogitavam a possibilidade do autismo, pois estavam mais preocupados em tentar encontrar alguma questão física. Então eu fazia vários exames de sangue, vários exames neurológicos, e as pequenas alterações que davam não eram necessárias para explicar a minha queixa, a queixa da minha mãe, e também por muito preconceito dos médicos que achavam que um autista não poderia sequer entrar na sala deles e conversar com eles. E por isso o meu diagnóstico acabou sendo tão tardio, que foi quando eu encontrei bons profissionais, uma neurologista e um psiquiatra aqui da minha cidade, que aí juntos chegaram até o meu diagnóstico. Então o processo, a partir do momento que eu encontrei esses bons médicos, eu acredito eu que tenha levado um ano e meio, mas foi um processo, na verdade, de quase a vida toda, da gente achando que havia algo de errado comigo, até o momento que a gente chegou ao diagnóstico e descobriu que não havia nada de errado, e aí a minha vida mudou quase que completamente já desses 3 anos, desde o diagnóstico até então. E outra coisa que a gente queria saber também é como vocês acham que foi para a família de vocês quando vocês receberam o diagnóstico? Eu inicio novamente? Tudo bem. Eu penso que foi chocante, porque, novamente, como comentei anteriormente, nós estamos atrelados à concepção que o Lucas citou anteriormente, do autista estigmatizado, que necessita ser medicado ao extremo, que não possui interação social, que não é capaz de realizar amizades. Porém, minha mãe relata isso no livro, no trecho que ela redigiu, que ao mesmo tempo que eles ficaram chocados, eles também observaram que aquilo não iria me definir, aquilo não seria um rótulo para o Leonardo, que eu seria o Leonardo, não seria o autista Leonardo, e apenas seria uma forma, uma característica minha, que eu possuía uma funcionalidade cerebral um pouco mais distinta em relação às pessoas da minha idade. Mas os meus avós, principalmente os paternos, porque o meu avô é da área da saúde também, ele é dentista, ele criou uma liga acadêmica de pacientes especiais, aí ele compreendeu um pouco mais esta situação, buscou se especializar no assunto para que pudesse compreender como eu estava me desenvolvendo, tanto como pessoa quanto como estudante. Mas se eu pudesse definir a reação de toda a família, seria uma reação chocante, muito mais por uma falta de informação, por uma informação socialmente estabelecida, que propriamente por uma preocupação comigo. Também foi bem parecido comigo. Acredito que foi um grande alívio, principalmente para mim, porque eu passei boa parte da minha vida achando que havia algo de errado comigo e tentando me adequar a algo que eu achava que eu era, mas na verdade eu não era, que seria ser como uma pessoa neurotípica, sendo que eu não sou uma pessoa neurotípica. E neurotípica, para deixar bem claro, caso alguém tenha dúvidas, são aquelas pessoas com a funcionalidade neurológica típica, né? Que não se enquadra em nenhum transtorno, não é autista, não é TDAH, enfim. Então foi um grande alívio receber o diagnóstico, porque a gente recebeu a resposta daquilo que a gente se indagava há muito tempo. E devido também à minha melhora depois do diagnóstico, eu acho que não tinha como encarar o diagnóstico como algo ruim, porque antes do diagnóstico, eu tomava 10 medicamentos por dia e eu ficava praticamente dopado, assim, de tomar tanto antidepressivo, anticonvulsivo e todos os antes possíveis. E depois do diagnóstico, devido ao tratamento mais focado, né, ao acompanhamento terapêutico, psiquiátrico, neurológico, trabalhando o fato do autismo e não tentando descobrir o que eu tinha e tentando dar medicamentos para amenizar as minhas queixas. Então eu melhorei muito e hoje eu tomo só um medicamento e a minha qualidade de vida melhorou 100%. E eu até digo que o que mais
fez essa minha melhora foi a questão da aceitação, porque agora eu entendo que eu sou dessa forma e eu me aceito como eu sou e já não tento mais ficar tentando me adaptar como eu ficava antes do diagnóstico por não saber o que eu era. E acredito que meus familiares mais próximos tenham percebido isso e tenham notado o quanto eu melhorei. É claro que tem sempre aqueles familiares mais distantes que acabam duvidando, que acham que um dia vai passar, que acreditam que é culpa da minha mãe, porque ela me mimou e essas coisas assim. Mas com o tempo a gente vai conscientizando, vai tentando quebrar esses mitos e mostrando que ser autista é só uma questão neurodiversa e não um problema a ser corrigido. Bom, eu acho que até o Lucas já falou um pouco sobre como que foi o tratamento em si, né? E uma das perguntas que a gente tinha mesmo era como que foi esse início do tratamento para vocês, né? Quais que são as abordagens que geralmente são utilizadas no tratamento? É isso. Bem, o início do meu tratamento, por eu estar iniciando a puberdade, porque eu recebi o diagnóstico definitivo aos 12 anos de idade, depois ele foi reafirmado aos 18 anos, mas no primeiro diagnóstico, nós levamos a condição redigida pela neurologista para a minha terapeuta de infância, aí ela dialogou com os meus pais, mas eu, particularmente, não senti nenhuma alteração do que eu já estava realizando. Então, obviamente, já havia uma dúvida por parte da minha terapeuta que eu estivesse enquadrado no espectro autista, então ela já estava adequando a terapia para que eu pudesse me sentir acolhido. Então, particularmente, não senti muita alteração. E neste mesmo momento, acho que é bom ressaltar que a superdotação, que é observada por muitos como algo extremamente relevante, algo extremamente especial, não, acho que seria proveitoso desmistificá-la agora também, porque muitos superdotados passam pelas mesmas problemáticas que os autistas passam, que é esta falta de aceitação, este autoquestionamento constante, a sensibilidade extrema, a intensidade, principalmente, muito rígida, então uma autocobrança excessiva, e é uma linha muito tênue entre o autismo e a superdotação, mas eu estou enquadrado naquela dupla excepcionalidade, como eles chamam, não é mesmo? Porque eu estou enquadrado na superdotação e no transtorno do espectro autista. Mas, então, fui submetido a um teste para avaliar minha capacidade intelectual, porém não consegui concluir, porque eu tive uma ansiedade ao saber que aquilo valeria a nota. Valeria a nota não, que eu estava sendo avaliado. Então, foi basicamente isso, mas não senti muita alteração no tratamento e o tratamento foi muito proveitoso e muito eficiente, então consigo dissertar acerca disto hoje, principalmente por conta desta profissional que foi muito compreensiva e amorosa comigo. Então, acho que o tratamento necessita ser sempre baseado no amor, no carinho, no respeito à individualidade da pessoa. Creio que o Lucas concorda comigo. Não, sim, concordo plenamente. E eu também tive essa sorte do Leonardo de encontrar bons profissionais. Eu digo sorte é um pouco controverso, né? Porque eu fui encontrar só aos 20 anos de idade, então até os 20 eu não tive sorte. Depois eu passei a ter sorte. Mas o meu psiquiatra, ele que fechou o diagnóstico, ele deixou bem claro para mim que o autismo não era uma doença, que eu seria autista para o resto da minha vida, que isso não seria um problema, que eu poderia me compreender melhor a partir do diagnóstico. E eu passei a fazer terapia. Acredito que a terapia mais comum para os autistas seja a terapia comportamental, mas ela não é a única. Alguns autistas fazem terapia com abordagem psicanalítica, humanista, da Gestalt e por aí vai. Mas a mais comum e a que tem mais evidências científicas para o autismo é a comportamental, principalmente a ABA, que tem algumas problemáticas na sua história, mas vem se adequando. E eu faço terapia comportamental e a minha psicóloga, ainda bem que ela não tenta me adequar àquilo que eu não sou. Então, ela foi uma das pessoas que mais me ajudou a entender que eu tenho uma funcionalidade diferente. Então, ela me questionava se era mesmo necessário eu me forçar a manter contato visual durante uma conversa,
ou se continuar mantendo o pouco que eu mantenho já não seria o suficiente para que eu compreendesse aquele diálogo e para que não me causasse uma sobrecarga a mais. Então, e outras questões também. E então o tratamento passou a ser muito mais focado, como eu já havia dito anteriormente, porque antes do diagnóstico ele era centralizado basicamente nos medicamentos, e o medicamento dava errado, ou eles dobravam a dose, ou eles substituíam para o outro, mas depois o diagnóstico passou a ser algo mais focado no autismo, nas características do autismo que eu possuo, e a gente ainda continua investigando algumas outras possibilidades, assim como o Leonardo disse, eu tenho a suspeita de altas habilidades, de superdotação, ainda não tenho o diagnóstico fechado de superdotação e nem altas habilidades, mas eu acredito que seja algo que eu possua, e até possuir não é uma palavra muito adequada, mas é algo que eu sou, mas a gente ainda está em processo de avaliação e realmente não é algo muito... As pessoas acreditam que altas habilidades e superdotação seja uma bênção, mas ela pode ser um complicador assim para vários fatores, e por essa questão da autocrítica, do perfeccionismo, que as pessoas ainda veem como algo bom, mas na verdade não é assim tão fácil de lidar. Nesse mesmo tema, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Porque até o Lucas falou dessa questão, né? Não existe cura para o que não é uma doença, né? E hoje a gente vê, né, até com a facilidade da internet, muitas pessoas acabam falando coisas que desconhecem, ou até mesmo profissionais que são a favor ou que acreditam que existe essa possibilidade, né? Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, né? Eu acredito que deva atrapalhar, né, quando você tenta desmistificar as coisas com relação ao autismo, e pessoas às vezes que fazem talvez um desserviço a isso, né, e até mesmo profissionais, né? Realmente, eu particularmente acho de uma falta de sensibilidade extrema, porque você está, primeiramente, quando você parte da premissa de que há cura para uma certa condição neurológica, você está basicamente querendo enquadrar aquela pessoa enquadrada nesse espectro em um papel de enfermo. Então, que ela necessita de cura, que não há algo bom com ela, que há algo de incorreto que necessita ser curado. E como você comentou, eu acho que isto apenas é nocivo para a compreensão do transtorno do espectro autista e para a inclusão, porque agora nós estamos observando que a inclusão está sendo verdadeiramente debatida, mas também estamos caminhando a passos de formigas, porque o Lucas, assim como o Lucas, eu também passei por algumas situações bem complexas em termos escolares, me fortaleci, mas gostaria que outras pessoas enquadradas na mesma condição que eu não necessitassem passar pelo que eu sofri para que se fortalecessem, que realmente recebessem o apoio do corpo docente, recebessem apoio dos pais, principalmente da família, porque se a família estiver sólida e passar a confiança necessária e não duvidar, como por exemplo, você observou uma conduta que não é convencional para as pessoas da faixa etária do seu filho, não questione, apenas entre na mente dele, observe como seria bacana se você pai, se você mãe, se você irmão, se você irmã, estivesse realizando aquilo com ele. Aquilo, com certeza, valeria muito mais que qualquer amizade do colégio que ele tenha realizado ou qualquer cumprimento de algum colega. Mas é realmente decepcionante observar que pessoas tentam vender uma cura para algo que não necessita de cura, como o Lucas comentou anteriormente. Sim, eu não apenas quanto ativista, como autista, mas também como ativista pela causa, é algo que eu luto diariamente contra essa ideia de que o autismo é algo a ser corrigido, e alguns profissionais ainda vendem a cura com base em em dietas, em alguns alimentos, em questões como MMS, que nada mais é do que um produto químico que faz muito mal, mas que as pessoas vendem como cura. E agora também está entrando na moda uma questão que é o sair do espectro, porque algumas pessoas já compreenderam que o autismo não possui uma cura, mas é possível deixar de ser autista com base nas terapias. E realmente
É possível que você pegue uma pessoa autista e faça ela se comportar como se ela não fosse autista, mas isso gera diversos danos, isso é muito prejudicial, tanto que a gente não pode ignorar o número de autistas que possuem depressão, a gente não pode ignorar que o número de suicídios dentro do espectro autista é muito maior do que fora do espectro autista, justamente por essa questão das pessoas verem o autismo como um erro a ser corrigido e de forçarem o autista a ser aquilo que ele não é. Ele pode até conseguir ser isso, mas isso gera muitos problemas, e isso aconteceu comigo e com vários outros autistas. Então eu recebi o diagnóstico de autismo aos 20 anos, mas antes eu já havia recebido de ansiedade, de depressão, e eu estava passando por uma fase bem complicada da depressão, justamente por isso, de não se adequar a esse mundo, das pessoas não me aceitarem como eu sou, e também por eu não saber o que eu era, né? Mas a cura ainda é algo... O autismo ainda é visto como algo muito lucrativo, né? As pessoas acabam recebendo o diagnóstico do filho autista, por exemplo, e por conta do desconhecimento sobre o que é o autismo, elas estão desesperadas e querem, claro, o melhor para o filho, e acreditam que o melhor para o filho é que ele deixe de ser autista, porque é isso que é vendido por muitos profissionais, até mesmo por outros pais de autistas que acabam entrando nessa questão mercadológica e lucrando muito com o autismo. E aí a gente vê pessoas vendendo produtos, a gente vê pessoas vendendo terapias para sair do espectro, e é algo muito prejudicial. Não é apenas uma questão de charlatanismo, é algo que pode matar autistas e que já vem acontecendo isso. Então é algo muito sério a ser discutido, e para que isso seja melhorado é importante que a gente levante sempre a bandeira da neurodiversidade, que é que fala que o autismo é uma condição neurológica e que ela não precisa ser corrigida, mas sim aceitada, e que nós podemos, enquanto autistas, ser pessoas bem-sucedidas, com boa qualidade de vida, e que a gente não precisa de uma cura, até porque não estamos doentes, não somos inferiores ou enfermos, assim como o Leonardo bem disse. É realmente algo bem complicado toda essa situação mesmo, e algumas perguntas que a gente tinha era bem referente a algo que vocês já falaram um pouco, mas a gente queria saber sobre como que foi para vocês o período escolar, se vocês tiveram muitas dificuldades, e também durante a graduação, se teve alguma diferença ou se ainda era muito parecido, se as coisas se repetiam. Bem, no período escolar, eu estudei em uma escola extremamente fechada, vamos dizer assim, porque era basicamente restrita para pessoas da comunidade judaica. Eu sou judeu, então você necessitava conviver com as mesmas pessoas desde os seus 6 anos até os seus 13, 14 anos, e por ser um espaço extremamente pequeno e pouco aberto para novidades, assim que eu iniciei a demonstrar características, como, por exemplo, caminhar na ponta dos pés, como o Lucas comentou anteriormente, colocar a camiseta para dentro da calça, utilizar um vocabulário rebuscado para a minha faixa etária. Aí, obviamente, que recebi diversas denominações, como retardado, mas também tive muitos amigos que exaltaram a minha situação, e aí quando eles observavam que algumas pessoas estavam satirizando a minha condição, ou estavam desmoralizando a forma como eu era, eles vinham, me defendiam, exaltavam a forma que eu falava, então eles me imitavam para que eu soubesse que não havia nada de incorreto. Eu sempre fui uma pessoa muito sociável, sempre gostei de dialogar com diversas pessoas, desmistificando um pouco aquela característica do transtorno do espectro autista de que não possuímos habilidades verbais ou não possuímos habilidades de conexão social. A Stephanie estudou comigo, ela está ciente que eu dialogava com quase todas as pessoas da turma, que eu gostava de interagir com todas e todos, mas realmente foi bem delicado porque esta forma de ser era observada pelos outros como algo medíocre, como algo para aparecer. Então, como, por exemplo, eu tinha 2 graus de miopia, eu necessitava utilizar óculos, eu necessitava escutar comentários como: você só está querendo parecer nerd, porque você tem problema, não sei o que. Eles colocavam os meus óculos: não há nada de grau aqui, você só está querendo mostrar que não sei o que. Comentários bem esdrúxulos assim, mas que na época me feriram muito.
ocasionaram alguns traumas posteriores, mas, graças a Deus, hoje eu acho que me sinto corajoso o suficiente para expor todo o sofrimento que eu tive na época, e principalmente o que eu mais ressaltaria do meu convívio escolar e posteriormente na graduação não sofri tanto, não estou sofrendo tanto na realidade, mas no âmbito escolar, principalmente no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2, no ensino médio, foi tudo tranquilo. A falta de compreensão por parte das diretorias. Então, eu era encaminhado para a diretoria, para que eles pudessem compreender o que estava ocorrendo comigo, e aí sempre o problema estava em mim, o problema nunca estava nas pessoas que realizavam comentários maldosos comigo. Então eu necessitava ficar quieto, eu necessitava me portar da forma que eles haviam estipulado que eu deveria me portar, como os outros alunos se portavam. Era muito cômico isso, porque os outros alunos realizavam bullying com outras pessoas, não somente comigo, e aí não ocorria nada. Mas aí eu que realizava alguma indagação ao professor, que ele que não conseguia não conseguia responder, ou não se sentia confortável para responder, aí eu era encaminhado para a diretoria para que eu fosse enquadrado na norma escolar previamente estabelecida. Mas a maior complicação foi esta questão do bullying, aliada à questão da falta de compreensão por parte da coordenação e da diretoria. E é muito cômico isso do bullying, porque quando você chega e explica para as pessoas o que elas realizaram, não que eu cheguei cobrando as pessoas que elas realizaram alguma coisa comigo, mas aí elas não admitem. Não, porque, é brincadeira, todo mundo fazia. O fato de todo mundo fazer não descaracteriza o bullying, não é mesmo? Ou, o pessoal também não consegue compreender que exclusão também é uma forma de bullying, não é mesmo? Então, você não dialogar com a pessoa também é uma forma de bullying. Mas tudo bem, acho que estamos aqui para transformar o mundo em um lugar melhor. Eu acho que com o auxílio de vocês, que estou certo que serão profissionais altamente qualificados, e com o Lucas, que já é um ativista, até irei procurá-lo depois nas redes sociais para acompanhar melhor o trabalho. Certo. Também muito parecido com a do Leonardo, não conheci o Leonardo, mas a identificação é sempre muito grande quando a gente conhece outro autista, ainda mais quando tem o mesmo nível de suporte, enfim. Então, na escola foi onde eu tive as maiores dificuldades, acredito eu, porque era onde eu tinha essa interação com o outro, né? Porque em casa eu brincava sozinho, no máximo eu brincava com a minha irmã, que é 4 anos mais velha do que eu, mas na escola eu tinha esse teste de interagir com outras pessoas e de lidar com características minhas que não eram tão evidentes assim quando eu estava em casa. Então, eu sempre fui uma criança muito rígida, algo que a gente chama de rigidez cognitiva, que as coisas tinham que ser da maneira que eu acreditava ser a correta. Então, eu não tinha crises apenas quando eu não conseguia cumprir as regras, mas quando as outras crianças também não cumpriam as regras. Então, a professora saía da sala, a chance de eu ter uma crise porque as crianças estavam levantando e conversando era muito grande, porque aquilo para mim era como se estivessem cometendo um crime, já que elas não estavam cumprindo a regra. E também por errar, por exemplo, numa atividade, eu lembro de uma atividade que era para aprender a fazer o número 8 ainda, e eu fiz uma bolinha em cima da outra ao invés de fazer como se fosse o símbolo do infinito, e aquilo foi suficiente para me causar uma crise imensa, assim como da vez do dia do índio, que quiseram pintar o meu rosto, e aí por conta da sensibilidade sensorial, eu odeio qualquer tinta no meu rosto, e eu tive crises também, e as pessoas não compreendiam porque pensavam daquela maneira de, se todo mundo consegue, por que só você não consegue? Porque você tem que ser diferente. E aí a questão do bullying também, é muito parecido com o que o Leonardo disse, de quando a gente ia reclamar na coordenação, era sempre assim, esse garoto que te bateu, ele tá errado, mas também porque você estava perto dele, porque você fica desse seu jeito, sabe? Então, a culpa recaía, na verdade, em mim, por simplesmente ser quem eu era e por estar no mesmo ambiente que aquela outra pessoa. E depois, na graduação, já no ensino fundamental e até a 8ª série, eu sei que mudou a nomenclatura, e aí eu me perco, mas até a 8ª série ali, eu já não sofria tanto com esse bullying, mas sim com a exclusão das pessoas, até me chamavam mesmo de autista, sem saber que eu era autista, e eu também não sabia, mas porque achavam que autista é aquele que sempre fica sozinho, então eles me chamavam de forma pejorativa de autista.
E eles estavam certos, não por chamarem de maneira pejorativa, mas eu realmente era autista. E depois no ensino médio eu fiz mais amigos e ajudou bastante. Mas a outra coisa na escola que foi bem difícil para mim, eu estudei sempre em escola pública e o ensino era bem defasado, bem fraco, assim, para ser bem direto. E, e aí eu meio que fiquei muito desestimulado por muito tempo, assim, de se eu fizesse de qualquer jeito eu conseguiria uma das melhores notas, porque eu não era estimulado. Os professores faziam apenas o básico e aquilo não era suficiente para me satisfazer. E a escola acabou sendo um ambiente que eu odiava ir e que eu não tenho nenhuma lembrança boa, a não ser pelos esses amigos que eu fiz no ensino médio. E na graduação agora da faculdade é semelhante, assim, as dificuldades que eu tenho são parecidas ainda, questão da interação. Eu demorei uns 2 meses para conseguir conversar com algum colega de sala. E eu faço psicologia, então é uma matéria que possui questões muito subjetivas, né? Eu sou uma pessoa muito literal e objetiva, e aí quando a gente vai estudar Freud e Jung, essas coisas todas assim, acaba sendo um pouquinho mais difícil para mim, mas eu consigo. E até porque os professores estão cientes da minha condição enquanto autista, e principalmente no começo, nos 2 primeiros anos de faculdade, eu estou no 4º agora, nos 2 primeiros anos tinha algumas adaptações, tem até hoje assim, mas de maneira mais amenizada talvez, deu, quando tinha trabalho em grupo, deu poder escolher se eu fazia sozinho ou não, deu ser o primeiro a apresentar por conta da ansiedade, deu poder sair da aula quando estava um barulho que já estava me incomodando, e essas questões assim. Então, saber do autismo e compreender que essas são características minhas, e não que eu precise me adequar e ser exatamente como os outros alunos são, ajudou muito e tem me ajudado na graduação, apesar de ser um curso muito subjetivo, e psicologia é talvez o curso que você tenha mais interação com outro ser humano, e foi justamente o que eu escolhi, sendo que essa é a minha maior dificuldade ainda, mas tá dando certo. Bom que a gente consegue vai enfrentando as nossas dificuldades na marra, né? Mas vocês já responderam, chegou uma pergunta no chat da Suzy, o Lucas, você já respondeu um pouquinho sobre os professores, né? Mas como que foi os professores lidando com essas dificuldades que vocês tinham? Às vezes, Leonardo, você já falou que às vezes você fazia algumas menções, os professores te mandavam para a diretoria, se eles não entendiam mesmo, se eram pessoas muito... eu não sei como foi na escola pública para você também, Lucas, esse seu contato com os professores, se também eles excluíam. Enfim, a Susan que gostaria de saber, e aí passar a palavra para você. Bem, no início da minha terapia, após o recebimento do diagnóstico, eu fui agraciado com uma professora que realmente me compreendeu, não apenas a mim, mas como o resto da turma, que também algumas pessoas apresentavam dificuldades de aprendizagem, algumas pessoas estavam sendo estimuladas de outras formas. Aí eu sinto que foi uma concepção geral que ela conseguiu compreender e respeitar a individualidade de todas as pessoas. Depois eu fui passando para séries posteriores. Eu senti um pouco de dificuldade, porque os professores não compreendiam que eu necessitava redigir de uma forma um pouco mais formal, então eles acabavam... Eu respondi a mesma forma, a mesma indagação que os alunos, que os outros alunos haviam respondido, porém, de uma forma um pouco mais formal. Aí eles davam como incorreto, aí eles comentavam que eu me sairia melhor nas avaliações se eu não redigisse daquela forma. Então, novamente, estavam tentando me associar aos outros, estavam tentando retirar um pouco esta minha característica. Mas eu cito no livro a professora Simone Strapasson, que foi esta professora que eu citei anteriormente, e principalmente os terapeutas que me auxiliaram, mas uma professora do Jardim 3, que ela até não pode estar sendo, que ela foi muito relevante para mim, mas como eu comentei anteriormente, eu utilizava apenas roupas de cor azul. Aí ela conseguiu abrir a minha mente para outras cores. Então, pode parecer algo um pouco simples, mas
representou uma nova abertura de mundo para mim. Mas, basicamente, o contato com os professores sempre foi bem delicado, e no ensino médio, não. No ensino médio, os professores que eu tive foram bem bacanas, eles compreendiam, exaltavam a minha forma de ser. Eu estudei no colégio positivo, aí eu tinha um professor de filosofia, que ele me chamava de diplomata. Aí a turma ia, e aí me chamava de diplomata também. Eu acho que é basicamente isso. Acho que necessitamos mostrar para a docência que o rapaz que está sempre sendo tirado de sala e o rapaz que é um pouco mais quieto demandam a mesma situação, demandam do carinho e da compreensão deles. Sim, então, como eu havia dito nas primeiras séries escolares, assim, os professores, eles gostavam de mim porque eu era um aluno mais dedicado de longe e o mais obediente, mas ao mesmo tempo eu era o aluno mais problemático também, porque eu tinha crises e aí eu gritava, chorava e ninguém sabia o que fazer comigo e nem sabia o porquê eu estava tendo aquele comportamento. Do restante das vezes eu era visto apenas como uma criança muito tímida e muito obediente. E depois no ensino fundamental, assim, aconteceu algumas questões, assim, até cômicas, porque eu sempre gostei muito de escrever. E as professoras passavam redação e tinha concursos de redação, e elas não acreditavam que era eu que tinha escrito aquela redação, porque elas acreditavam que uma criança de 8, 9 anos de idade não seria capaz de escrever um texto daquela forma, com aquelas palavras, porque, assim como o Leonardo, eu sempre tive um vocabulário, fui falar agora, sempre tive eu usei palavras mais rebuscadas e porque eu sempre gostei muito de ler e desde cedo, e então é algo que eu colocava nos meus textos, nas minhas redações, e as pessoas não acreditavam que eram feitas por mim, achavam que eu havia copiado de algum lugar ou que havia sido meus pais que haviam escrito. Então, por algumas vezes aconteceu isso, e muito por essa questão dos professores ainda tentarem ensinar todos como se fossem todos iguais e todos tivessem a mesma competência, capacidade, e não, porque em algumas questões eu me sobressaía, assim como em outras questões eu precisava de mais suporte, mas não havia esse equilíbrio. Eu tinha que me adequar à sala e ao que o professor estava ensinando. E isso é muito prejudicial, e isso não é inclusivo, né? Porque às vezes a gente fala de inclusão, mas na verdade a gente está falando de inserção, porque você pega uma pessoa neuroatípica, pega um autista e coloca numa sala e trata ele como se ele fosse como todas as outras crianças. E não, cada indivíduo é único, principalmente se ele tiver uma condição neurodiversa como o autista, que vai precisar de maneiras diferentes de ser estimulado, de aprender, ele vai precisar de questões às vezes mais complexas para que ele não seja desestimulado, ou ele vai precisar de questões mais básicas para que ele possa aprender como os outros, e por aí vai. E não teve isso na minha carreira escolar. Agora na faculdade talvez tenha melhorado um pouco, mas eu ainda sinto falta disso, de ainda ser visto como mais um aluno da turma, e sendo que eu possuo características bem diferentes dos outros alunos da turma, e é isso. Bom, eu acho que vocês falaram um pouco sobre isso já durante essa conversa, mas se vocês quiserem abrir mais um espaço para falar sobre isso, a gente queria que vocês contassem um pouco sobre como que foi o preconceito ao longo da sua vida, um pouco sobre como vocês lidaram com isso. E também uma outra questão é que a gente observa muito que esses preconceitos estão aí por falta de informação, né? A gente tem muita informação e, ao mesmo tempo, a gente tem muita informação errada também. Então, um pouco a gente queria saber o que vocês acreditam que seria uma boa saída para ampliar o conhecimento das pessoas sobre o TEA. Correto. Eu acho que o principal ponto em relação à discriminação para mim foi a maldade nos comentários das pessoas. Então, eu até penso que não tenha sido por falta de informação, até acredito que tenha sido por maldade mesmo. Porque as pessoas pensam que por nós estarmos enquadrados no espectro autista, nós não compreendemos ironia ou sarcasmo, ou não compreendemos quando uma brincadeira
é realizada de forma maldosa. E, na realidade, nós compreendemos e até potencializamos ainda mais. Nós somatizamos, eu particularmente tive algumas indagações, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito escolar. Eu pensava muito que o problema estava em mim, que eu necessitava me adequar ao que os outros meninos, principalmente, as meninas da minha turma sempre foram muito bacanas comigo, mas ao que os outros meninos comentavam. Então, como, por exemplo, nós estávamos na época de adolescentes, assim, no início da adolescência, então as pessoas gostavam de comentar sobre os primeiros beijos, sobre essa questão, e na realidade eu sempre lidei muito bem com essa questão, nunca me senti muito estimulado para necessitar contar a minha vida pessoal para todos, para que as pessoas observassem, nossa, ele ficou com 2 meninas ontem, hein? Nossa, que bacana isso. Sabe, não observo muita necessidade desse tipo de situação. Mas aí também iniciavam questionamentos acerca da minha sexualidade, porque algumas pessoas perderam o BV antes que eu, e aí achavam que era um máximo, não é mesmo? Então, é bem delicada essa situação, porque as pessoas acham que elas gostam de colocar você para baixo para que elas se sintam bem. Acho que este foi o principal empecilho na minha vida até hoje, porque na realidade eu tenho muitos amigos, principalmente desse programa de voluntariado que eu realizei em Israel. Eu tenho alguns amigos do ensino médio, tenho alguns amigos de infância, mas muitas das pessoas das quais eu necessito conviver ainda são às vezes as pessoas que realizavam bullying comigo. Então, elas não alteram a postura, sabe? Algumas pessoas alteraram a postura em relação a mim, mas seguem com a mesma maldade. Então, o preconceito para mim foi mais baseado no tipo de comentário que eu necessitava escutar. Então, comentarem que eu era retardado, basicamente questionarem a minha heterossexualidade, porque eles perderam o BV com 13 anos e eu perdi com 14. Então, 1 ano de diferença, e eles eram os maiorais, eles eram os melhores que todos. Acho que isso que era o principal. E eu estou necessitando trabalhar na terapia, porque as pessoas ficam comentando tanto contigo que daí parece que você realiza algo que não é muito condicionado para o gênero masculino, ou algo muito típico de um heterossexual, como, por exemplo, eu dancei folclore em algumas partes da minha vida, sempre gostei de teatro, e aí o pessoal comentava que, isso é coisa de bichinha, não sei o quê. Muitas vezes eu necessitei engolir sapo, e algumas vezes fui chorando para a terapia porque eu pensava que havia algo de incorreto comigo, não que ser homossexual seja algo incorreto, mas porque eu nunca senti atração por homens, e aí o pessoal ficava tentando colocar essa plantinha em cima de mim, e aí eu sentia que havia algo de incorreto comigo, sabe? Então, isso é muito, muito peculiar, e espero que ninguém necessite passar por isso. Sim, tem essa questão do machismo, né? E é claro que ele afeta principalmente as mulheres, mas tem essa questão do homem também que não se enquadra nesse padrão másculo, assim. E eu, enquanto uma pessoa autista, não me enquadro em nada nisso. Eu nunca fui uma pessoa muito forte, eu nunca fui uma pessoa que ficou comentando sobre as relações amorosas, até porque eu não tinha, então não havia do que comentar. E as pessoas viam isso como uma maneira de questionar a minha sexualidade também. E até hoje tem um pouco dessa questão, assim, porque eu não tenho namorada, nunca tive namorada, e as pessoas ficam indagando por que não, e acham que minha vida é incompleta pelo fato de eu ser solteiro, enfim. E é claro que existem autistas que são LGBT, na verdade, muitos autistas são da comunidade LGBT, e é claro que não tem problema nenhum nisso, e a gente precisa incluir esses autistas também, porque muito se fala do autismo daquele cara que é branco, daquele cara que é hétero, e esquecem que existem milhares de autistas negros que acabam não recebendo o diagnóstico por conta do preconceito racial, autistas LGBTs que não acabam recebendo o diagnóstico por preconceito da LGBTfobia, e a gente precisa falar mais disso urgentemente. Mas não é o meu caso, mas mesmo assim, por conta desse machismo, por conta dessa padronização, eu acabei passando por questões bem semelhantes à do Leonardo. E outros preconceitos também existem após o diagnóstico, das pessoas saberem que eu sou autista, e algo que a gente chama de capacitismo, né? Que é você
presumir competência a uma pessoa e resumir a pessoa àquela deficiência. E o capacitismo ele não está apenas na ofensa. Então, se eu venho aqui e chamo o Leonardo de retardado, é claro que eu estou sendo capacitista, eu estou sendo preconceituoso. Mas se eu venho aqui e falo que o Leonardo é um anjo especial e que ele é um ser puro e imaculado, eu também estou sendo preconceituoso porque eu estou resumindo ele ou inferiorizando ou exaltando ele por conta da condição que ele possui. Então, quando nos chamam de anjos azuis, e aí nada contra o azul do Leonardo, é outra questão, mas quando nos chamam de anjos azuis, de seres especiais, ou quando tentam nos elogiar, dizendo frases como você nem parece autista, você leva uma vida normal, você é quase normal, e tem alguns termos também, de certa forma, técnicos, algumas são traduções equivocadas do inglês, mas, por exemplo, dizer que um autista é de alto funcionamento, eu encaro como uma maneira muito capacitista de rotular os autistas, porque esse funcionamento nada mais é do quanto mais perto aquela pessoa está daquilo que as pessoas entendem por normalidade. Então, existe o autista de alto funcionamento, é aquele que está perto da normalidade. Aí existem os autistas de baixo funcionamento, que funcionam da maneira deles, que se comunicam da maneira deles, que seja através da comunicação alternativa, de qualquer outra forma, mas que não são funcionais porque não se assemelham tanto à normalidade. Então, sempre que a gente parte do pressuposto de que o ideal seja que a pessoa esteja mais perto da normalidade, mesmo não sendo normal, é capacitista e tentar nos elogiar para compensar o fato de nós sermos autistas é preconceito, e eu sofro com isso quase que diariamente, até porque eu me exponho muito nas redes sociais e o ativismo me trouxe uma certa visibilidade, então muitas pessoas me seguem, me mandam mensagem, e algumas pessoas tentam me elogiar com o fato de eu não parecer autista, sendo que eu não faço questão nenhuma de não parecer autista, ou então questionam o meu diagnóstico porque eu sou inteligente, porque eu não tenho cara de autista, porque eu demonstro ter empatia, e essas questões que não passam de mitos, mas que as pessoas ainda usam para descredibilizar o nosso diagnóstico, para invalidar, questionar. E o mais triste de tudo isso é que isso não parte apenas do senso comum, não parte das pessoas que conhecem pouco de autismo, mas parte também de especialistas que colocam o nosso diagnóstico em questionamento pelo fato de termos empatia, e são profissionais que não fecham o diagnóstico porque o autista olha no olho, sendo que cada autista é único, né? É claro que a gente tem critérios diagnósticos e todos precisam se enquadrar nesses critérios para possuir um diagnóstico, mas essas nossas características se manifestam em intensidades e formas diferentes. Então, tem autista que vai olhar no olho, tem autista que não olha, assim como eu, tem autista que só vai usar azul na infância, assim como o Leonardo, e tem autista que vai usar roupas de qualquer tipo, como eu usei. E porque nós somos seres humanos, e enquanto seres humanos nós somos diversos. E esse preconceito de nos limitar ao autismo e tentar nos colocar todos na mesma caixinha é um preconceito que eu enfrento muito, que nós autistas enfrentamos muito ainda. Eu posso sair um pouquinho aqui do tema? Que eu achei muito legal que o Leonardo falou que ele fez intercâmbio, né? E é algo que, assim, todo mundo sempre quer, né? Pelo menos a maioria das pessoas quer ter essa experiência, né? E praticamente todos que fazem intercâmbio falam que traz uma visão muito diferente de como as coisas funcionam, que, né, ajuda muito a você ter sua independência também, né? Qualquer pessoa, sempre que eu entrei em contato, né, me falou isso. E eu queria saber como foi para você essa experiência, né, de ir para outro país, conhecer outra cultura. Foi, primeiramente, muito obrigado pela indagação. Foi uma experiência muito proveitosa. Antes de ir para o intercâmbio, eu necessitei viajar alguns dias antes para Israel, porque meu avô estava enfermo, ele vive em Israel desde 2015, e este que é o dentista que eu sei anteriormente, ele descobriu um mieloma na coluna vertebral, então estava totalmente incerto, não sabíamos se ele iria sobreviver. Eu já estava passando por uma crise de ansiedade severa, porque eu iria para esse intercâmbio, porém não estava sentindo como seria, porque eu não sentia muita firmeza nas amizades, eu necessitei ir com as pessoas que realizavam bullying comigo durante a minha infância, então eu não sentia muita firmeza em permanecer um ano inteiro com eles, necessitar conviver com eles novamente. E as pessoas de outros estados, porque foram pessoas do Brasil inteiro, da Argentina e do Uruguai, eu não conhecia muito as pessoas dos outros estados, mas
eu necessitava caminhar pelo menos umas 3 vezes por dia, uma hora por sessão, para acalmar a minha mente, porque realmente não estava dando, porque tudo é potencializado negativamente quando você já está com ansiedade, você já está com ansiedade desregulada. Então eu pensava que o meu avô iria falecer, eu sempre fui muito próximo a ele, eu necessitava dar suporte para ele, mas também necessitava me fortalecer para não necessitar passar por outras crises de ansiedade maiores ainda, da qual eu já estava passando. Mas depois que eu me restabeleci, o ano foi muito proveitoso, consegui entrar em contato com diversas pessoas, eu acho que eu consegui abordar abertamente com diversas pessoas que conviveram comigo ao longo do programa esta questão do meu diagnóstico de autismo e do meu diagnóstico de superdotação e outras habilidades. Consegui desmistificar um pouco esta questão, então também reitero o que o Lucas comentou anteriormente acerca do capacitismo. As pessoas comentavam que eu não parecia autista, porque eu dialogava com elas, porque eu sempre gostei muito de abraços e de demonstrar carinho pelas pessoas, senão as pessoas realmente comentavam que eu não parecia autista, porque eu gostava de falar e de interagir com todas as pessoas. Mas o intercâmbio foi uma baita vitória, porque eu pensei que eu não fosse capaz emocionalmente de permanecer tanto tempo distante assim dos meus pais. Eu sempre ansiei por uma independência, então o programa veio para evidenciar que eu realmente estou pronto e que eu não necessito ficar atrelado a rótulos e às caixas que as pessoas e que principalmente a sociedade tentam me colocar. Bom, agora a próxima pergunta seria se agora vocês falaram sobre essa questão dos preconceitos e que algumas coisas precisam ser desmistificadas. O que vocês acham que a gente poderia fazer para diminuir esse preconceito nas gerações futuras? Lucas, por favor. Sim, dá um tempo para você também. Eu acredito que o que vocês estejam fazendo seja o mais importante. Vocês estarem escutando pessoas autistas. Porque muitas pessoas querem conhecer sobre o autismo, querem entender como são os autistas, mas não querem escutar os autistas e acabam escutando apenas os nossos pais, acabam escutando outros profissionais, especialistas na causa. E é claro que nossos pais podem falar sobre autismo, é claro que vocês que não são autistas podem falar sobre autismo, mas vocês não podem dizer como é ser autista, porque isso apenas nós que somos autistas podemos dizer e apenas nós podemos dizer o porquê nós somos como somos, né? E é importante, claro, essa questão da representatividade, de vocês escutarem vários autistas, porque cada autista é único, mas isso que vocês estão fazendo eu acredito que seja o principal. E porque nós temos muita coisa a dizer, e só que poucas pessoas para escutar. Então, a gente tem muita coisa para falar sobre como nós somos diferentes, apesar de termos o mesmo diagnóstico. A gente tem muita coisa a falar sobre o quanto nós somos capazes, ao invés de ficarem apenas falando que nós somos capazes. E então é isso, assim, escutarem o que as pessoas neurodiversas têm a dizer é fundamental, e respeitar o lugar de fala, né? Não ficar fazendo suposições sobre como é ser autista, e sim dar espaço para que o autista diga como é ser autista e por que ele age daquela forma. Porque o que acontece muito e causa muito sofrimento é a questão das pessoas quererem que nós nos adequemos. Agora eu não sei se essa palavra existe, que se a gente se adeque ao comportamento típico, mas não querem compreender o nosso comportamento enquanto pessoas atípicas. E então agradeço pelo espaço. Não sei se a gente está encerrando, mas eu agradeço pelo espaço e por vocês terem essa vontade de saber sobre autismo através dos autistas, porque vocês poderiam muito bem terem chamado um especialista e um pai de autista para falar sobre como é aquela criança autista, mas não, isso que vocês fizeram é muito importante e acredito que seja o principal fator para desmistificar o autismo. Eu corroboro integralmente com o que o Lucas comentou agora. Eu acho que devemos ter mais espaços como este. Eu novamente agradeço imensamente o convite, porque necessitamos não apenas comentar acerca da inclusão neurodiversa no mês de abril, devemos comentar acerca disso o ano inteiro.
Então, devemos trazer sempre as pessoas que foram diagnosticadas com. Eu julgo relevante também trazer especialistas para que eles possam demonstrar principalmente o funcionamento fisiológico do autismo, mas principalmente trazer pessoas que sofrem com isto, como foi receber o diagnóstico para elas e como elas lidam com isto, e principalmente porque a sensibilidade é totalmente diversa em relação a especialistas. Eu estou ciente que para um pai é tão dolorido quanto para um filho receber um diagnóstico, mas creio que para o filho também é complexo, e principalmente não atender os padrões que o pai havia estabelecido para ele pode causar alguns gatilhos para a ansiedade e pode causar alguns traumas que ele necessitará curar na vida adulta e posteriormente. E basicamente, comentar o que o Lucas já comentou, que cada pessoa no espectro é distinta e merece ser respeitada, porque, como ele comentou anteriormente, somos todos seres humanos e cada um possui sua individualidade. Então, não é porque o Lucas e eu apresentamos algumas características em nossa conduta, como vocabulário, que nós somos idênticos e que o que funcionou para ele irá funcionar para mim. Então, talvez o Lucas tome medicação e seja extremamente proveitoso para ele, mas talvez para mim não seja nada proveitoso. Eu comento no livro que eu não sou contrário à medicação, mas eu sou favorável à medicação que realmente seja proveitosa para a pessoa enquadrada no espectro autista, porque você medicá-la apenas para condicionar a uma conduta previamente estabelecida ou para que ela se adeque aos padrões sociais historicamente estabelecidos, isso aí não fará bem nem para a família e nem para o autista. Bem, gente, desculpa o barulho. A gente teve mais uma pergunta no chat, veio do Gabriel Baltazar. Ele perguntou qual que é a opinião de vocês sobre a representação do TEA na cultura pop, nos filmes, nas séries, se vocês acham que é fidedigno. Queres iniciar, Lucas? Ou... Pode ser. Eu gosto muito, eu gosto dessa pergunta porque eu gosto muito de cinema e gosto muito de autismo, né? Eu acredito que seja essencial a gente separar a questão da representatividade com representação, porque o que a gente não tem no cinema é a questão da representatividade ainda. Poucos personagens autistas são feitos por pessoas que realmente são autistas. Geralmente são pessoas neurotípicas interpretando autistas, e as pessoas que escrevem os roteiros, que estruturam esses personagens, são pessoas que não são autistas. E isso faz com que muitos personagens, por exemplo, com filmes como Rayman, Gilbert Grape, esses filmes mais famosos sobre autismo, acabem colaborando com esse estereótipo do autista gênio, do autista que é sempre homem, do autista que é sempre branco, mas eu acredito que isso esteja melhorando agora. A gente tem algumas produções, como por exemplo Atypical, que apesar do personagem principal ser interpretado por uma pessoa neurotípica, existem outros atores e atrizes que realmente são autistas. Eles possuem na roteirização da série pessoas autistas, e outros filmes também, como Tudo Que Eu Quero, que o título original é Please Stand By. Não, Please Stand By? Eu acho que é. Agora, enfim. Mas tem vários outros filmes que mostram o autismo de uma maneira mais realista, sem mostrar apenas com aquele intuito de mostrar como exemplo de superação ou colaborando para esse estereótipo do autista. Eu acredito que isso esteja melhorando, e tem até algumas séries que eu indico para vocês assistirem. Tem uma que se chama Amor no Espectro, ela está disponível na Netflix, e aí, como o Leonardo e eu dissemos sobre essas questões de relacionamentos amorosos que podem ser um pouco mais complexos para nós, essa série mostra pessoas autistas em busca de relacionamentos. E assim, a série tem alguns defeitos, como por exemplo, parece que autista só pode se relacionar com outro autista, e quase todos os autistas lá são heterossexuais, mas a série é muito interessante porque são pessoas autistas mesmo, e não atores interpretando autistas. E Atypical também, eu acredito que seja uma série bem interessante, que aborda temas que vão até além do autismo e que não tratam com estereótipos do personagem autista principal. Mas o cinema ele pode ser muito benéfico para a causa,
muitas pessoas acabam se identificando com o diagnóstico de autismo depois que assistem filmes. Foi o meu caso também, eu levantei a suspeita da síndrome de Asperger depois que eu assisti filmes como Adam, Simple Simon, mas tem algumas questões prejudiciais também. As pessoas veem aquele personagem autista e acreditam que somos todos iguais. Então, teve uma moça da minha faculdade que perguntou se eu via as coisas assim como o Shaun, que é o personagem autista do The Good Doctor, via. E não, tipo, eu sou autista, eu não sou um super-herói que vê coisas e elabora questões matemáticas assim. E então o cinema ele pode ser muito benéfico porque ele chega à massa, né? Mas ele pode ser bem prejudicial também. Concordo plenamente. Eu, particularmente, não assisti esta gama de filmes que o Lucas citou. Eu assisti apenas algumas séries, alguns episódios de Atypical e eu julguei muito fidedigno o relato. Eu observei até algumas entrevistas do ator posteriormente, onde ele reitera que cada pessoa no espectro é totalmente distinta e merece ter sua individualidade respeitada. E não, basicamente o Lucas gabaritou esta pergunta, então eu não tenho nada mais a agregar. Bom, aqui a próxima pergunta, e é uma das últimas já, a gente já está quase finalizando, é se vocês têm algum hiperfoco e se ele mudou conforme a vida, tipo, no decorrer. Pode Posso começar, iniciar? Leonardo. Muito obrigado. Eu sempre tive um hiperfoco em relação à comédia. Então eu realizava sessões e algumas vezes até me gravava realizando algumas anedotas assim. A Stephanie me conheceu ali, eu gosto de realizar algumas anedotas, gosto de sempre observar o pessoal alegre. Então eu sempre procurei estimular esse meu lado criativo. Então nas férias eu acabava por não necessitar cumprir com as obrigações escolares, eu acabava assistindo, por muitas vezes, os vídeos do Porta dos Fundos, dos Barbixas, acabava indo a alguns shows de stand-up comedy, me fugiu a denominação que dão para o festival de comédia do Festival de Teatro de Curitiba, como é? Não é risadaria, é risadaria, se eu não estou equivocado. Mas basicamente isso, muito relacionado à arte e à expressão por meio de diversos meios de comunicação. Basicamente isso. O meu hiperfoco está sempre nisso. Sim. Isso é interessante do Leonardo falar, porque no meu caso, por exemplo, já é diferente. E tem artistas que mudam de hiperfoco até mais rápido do que eu, porque os meus eles duram aí, às vezes anos, às vezes meses, e alguns hiperfocos são bem, eu costumo dizer que eles são bem aleatórios, assim. Então, na infância, por exemplo, eu tive hiperfoco em estádios de futebol da Inglaterra. E aí eu sabia, tipo, a capacidade dos estádios da Inglaterra, sabia o nome de quase todos os estádios de futebol da Inglaterra, e depois eu passei a ter hiperfoco em desenho. E o hiperfoco é algo muito interessante. Assim, ele pode ser um problema a partir do ponto que você só vive em função daquele hiperfoco, que é algo que pode acontecer no autismo. Por exemplo, quando eu tive hiperfoco em cinema, eu comecei a questionar a possibilidade de estar sendo algo prejudicial para mim quando eu descobri que eu já não estava dormindo mais. E aí, porque eu assistia tanto filme e eu só queria saber de assistir filme que eu basicamente não estava dormindo mais. E aí eu tive que ter ajuda da minha terapeuta, do psiquiatra, para tentar amenizar essa questão e não fazer com que esse hiperfoco fosse algo prejudicial para mim. Mas na maioria das vezes é algo super benéfico e algo que eu consigo não me tornar um especialista, mas eu consigo me tornar produtivo naquilo que é o meu hiperfoco. Então, eu já tive hiperfoco, por exemplo, em Beatles, em cinema, como eu disse, em livros, e aí quando eu tive hiperfoco em livros, eu li quase tudo isso aqui em questões de meses, e eu aprendi a tocar vários instrumentos por conta do hiperfoco na música, eu aprendi a desenhar, e aí tem alguns hiperfocos mais aleatórios, como por exemplo o que eu tive em EVA, que é um tipo de papel, e aí eu fiz, por exemplo, essa parede aqui do meu quarto, que é inteirinha de EVA, e tem Harry Potter, Senhor dos Anéis, e essas coisas todas, e aqui tem as bandas que eu gosto, então, assim, eu fazia isso o dia todo, ficava recortando EVA e colando na parede,
E eu era a pessoa mais feliz do mundo. E é o que eu sinto, assim, quando eu tô fazendo algo que é do meu hiperfoco. E agora o meu hiperfoco tem sido mais voltado para o ativismo do autismo e do Instagram, principalmente, que é onde eu tenho a minha página. E, e assim, passou de 45 mil seguidores e eu só penso nisso quase que o dia todo, porque eu tô lá focado em produzir conteúdo e tudo. E vai chegar uma época que esse hiperfoco vai passar e provavelmente eu vou meio que deixar em segundo plano essa questão do Instagram e tudo, mas enquanto eu vivencio esse hiperfoco é algo muito prazeroso, assim, e eu consigo ser bem produtivo. Apenas para complementar a minha resposta, o Lucas comentou acerca de estádios de futebol da Inglaterra. Eu, quando despertava, quando estudava à tarde, eu também tinha hiperfoco em futebol, então assistia todas as partidas de todas as equipes da Série A e da Série B e sabia exatamente as denominações dos jogadores, em que ano eles nasceram. Uma coisa que eu tive hiperfoco em matemática também, que eu chegava indagando para as pessoas em reuniões familiares ou em reuniões sociais em que ano elas haviam nascido e rapidamente eu comentava quantos anos elas tinham, mas era divertido, confesso que era divertido. O hiperfoco Não é era tão bem isso, assim. nocivo. O hiperfoco é bem isso, assim. Acho que se vocês falarem um time da Europa, por exemplo, as chances de eu conseguir falar a escalação deles, de todos os jogadores, das posições e tudo, dos reservas, até de alguns jogadores da base, talvez, é muito grande, porque é algo que eu adoro, assim, a questão do futebol e que eu já tive hiperfoco, e a gente acaba conhecendo muito sobre aquilo que nós estamos focados, porque é mais do que o interesse comum. Por exemplo, a pessoa diz que gosta de Beatles, mas eu, quando eu estou hiperfocado em Beatles, não é que eu goste, é que eu vivo Beatles. E aí eu vou saber mais de Beatles do que o Paul McCartney que tocou no Beatles. Então, é mais ou menos assim. Nossa, isso é muito interessante. A propósito, eu adorei as paredes de EVA também, tá muito bonito. Obrigado. Agora é a última pergunta. Na verdade, a gente decidiu abrir um espaço pro Léo falar um pouco das questões que ele aborda no livro dele e também o porquê você decidiu escrever o livro. Ok, primeiramente agradeço imensamente o espaço para poder comentar acerca do livro. Como eu comentei anteriormente, eu estava passando por um processo de autoquestionamento muito severo quando iniciei a redigir o livro, então havia recém trancado a faculdade de biomedicina e havia um período antes de eu iniciar o meu intercâmbio em Israel. Aí eu sempre me feriu a forma como eu era tratado e a forma como tratavam as pessoas neuroatípicas. Então, eu escrevi o livro com o intuito de inspirar outras pessoas, principalmente do espectro autista e da superdotação e com altas habilidades, mas também espero que seja proveitoso para pessoas com síndrome de Down e outras trissomias, para que elas relatem as histórias e para que elas inspirem para que nós consigamos, através do diálogo, através dos relatos pessoais, trazer uma compreensão maior e fazer com que as pessoas neurotípicas, porque na realidade eu particularmente não gosto muito desse termo normal, eu acho que me dá um pouquinho de repulsa, não sei se o Lucas é assim também, mas eu não gosto muito desse termo normal, porque parece que a pessoa normal, ela também não possui problemas, e não é assim, a pessoa normal também possui diversos problemas, também necessita ter a sua individualidade respeitada. Mas eu escrevi um livro com o intuito de trazer um novo olhar para essa questão do autismo, não apenas não livros escritos por especialistas, mas um livro escrito de um autista para outro autista, de um superdotado para outro superdotado. E eu espero que vocês comprem também, estou brincando, mas espero que seja uma leitura proveitosa e agradável para vocês, e eu estou totalmente à disposição para quaisquer críticas, apontamentos e indagações. Eu achei essa conversa muito frutífera, gostei muito da presença de vocês aqui, gostaria de agradecer mais uma vez, Leonardo, Lucas. O livro do Leonardo tá no chat, pessoal, se vocês quiserem dar uma olhada, tá ali. O Instagram do Lucas também, que a gente vai colocar ali no chat, é Lucas Atípico. O do Leonardo também, a gente vai colocar ali no chat agorinha para vocês. E aí vocês seguem eles, conversem com eles, tem muito conteúdo bom, tem muita coisa que a gente
acha que não tem nada a ver, que eles desmistificam isso pra gente. Acho muito importante a gente ter esse contato, sabe? Como eles já falaram, né? Ouvir como é o autismo dos autistas. A gente não ficar espalhando informações erradas, informações falsas. Eu vou passar a palavra para a Beatriz, né, a presidente da nossa liga. Bom, então só quero agradecer a presença de vocês, né, do Lucas, do Léo. Eu acho que foi muito importante para a gente. Praticamente todo mundo aqui faz também faculdade na área da saúde. E eu acho, não só na área da saúde, mas eu acho que em especial a gente também precisa ter conhecimento sobre todas essas questões, né? Eu acho que cada vez mais precisamos discutir sobre. Então, a Liga está super aberta para esse espaço, né? Se vocês quiserem também fazer de novo, fazemos de novo, porque foi muito legal, acho que foi muito proveitoso para todo mundo aqui. E é realmente só agradecer vocês terem topado isso. E é isso, muito obrigada, gente. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado pelo espaço. Espero que possamos nos encontrar de forma presencial para que possamos debater ainda mais sobre o assunto.